Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, 27 de maio e nesta edição, o governador de São Paulo anuncia medidas de flexibilização do comércio a partir do dia 1º de junho. E ainda, no litoral norte, Ilhabela discute um projeto de lei de socorro a microempresários e empresas de pequeno porte durante a pandemia. E ainda vamos falar do frio, hein? A Serra da Mantiqueira abaixo de zero nesta madrugada. Todos os detalhes a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. O governador João Dória realiza neste momento uma entrevista coletiva com a imprensa para anunciar as medidas de flexibilização no estado a partir do dia 1º de junho. Vamos conferir agora um pequeno trecho do início da coletiva. A nova fase do Plano São Paulo não é um relaxamento aos cuidados, à vigilância e à proteção da vida, mas um monitoramento, um ajuste fino voltado para as realidades regionais. Essa fase, denominada retomada consciente, seguirá a orientação da ciência, da medicina e da saúde. E temos dados técnicos para permitir esta gradual e segura retomada. Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados e também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras. Para facilitar a compreensão do Plano São Paulo, dessa retomada consciente, vamos usar as bandeiras que sinalizam o grau da retomada em 5 fases, em 5 etapas. O sucesso desta retomada consciente precisa, repito, da colaboração de cada cidadão. Mais detalhes e a cobertura completa sobre as medidas de flexibilização anunciadas pelo governo de São Paulo e o impacto disso na nossa região, você confere em nossos noticiários e também no Band Cidade, segunda edição, que começa às 6:50 da noite. Vamos agora atualizar como está a situação dos casos de coronavírus na região. A gente separou aqui na tela para vocês os casos por município e pela quantidade de casos confirmados. Então, São José dos Campos está na liderança, com 687 casos confirmados, 31 mortes e outras 10 são suspeitas na cidade, estão em investigação. São Sebastião tem até aqui 336 casos confirmados da doença, Jacareí 144, mas tem 11 mortes confirmadas e outras 9 sendo investigadas. Depois vem Caraguatatuba com 142 casos e 5 mortes, Taubaté tem 108 casos confirmados da doença e 4 mortes, Lorena tem 3 mortes e 54 casos, Ubatuba tem 51 casos e 1 morte, Pindamonhangaba 44 casos confirmados e tem 3 mortes. A gente tem aqui na segunda tela Ilhabela com 42 casos, lá não tem morte, mas teve morte em Guaratinguetá, em Caçapava, em Campos do Jordão, 2 em Cruzeiro, que tem uma outra suspeita que está sendo investigada e 23 casos confirmados, e 3 em Santo Antônio do Pinhal, que tem ainda uma morte suspeita e outros 9 casos confirmados. Também tivemos morte em Santa Branca, em Lavrinhas e uma morte da cidade de Jambeiro. São 9 casos em Santa Branca, 8 em Lavrinhas, 7 em Potim, 6 em Aparecida de Paraibuna, 5 casos em Jambeiro, 4 em Piquete, também em Cunha. Por fim, São Luís do Paraitinga tem uma morte confirmada, Redenção da Serra, uma morte suspeita. Ainda aguarda o resultado de exames, além de Monteiro Lobato, Canas e São Bento do Sapucaí, são cidades que têm casos confirmados da doença. E hoje a Serra da Mantiqueira registrou temperatura abaixo de zero. Em Campos do Jordão, a sensação térmica chegou a 6 graus negativos. A vegetação de outono já começou a mudar de cor. O verde deu lugar ao branco da geada, que cobriu os carros. Nas primeiras horas da manhã, o dia mais frio do ano em Campos do Jordão começou com temperatura negativa. Muito gelado, muito frio mesmo. Nós dormimos pelotada na outra, né? Que delícia, né? Vai passando o tempo, parece que o frio vai ficando mais forte, né?
mas a gente se porta bem. Mas nem mesmo o frio desanimou quem está acostumado a praticar atividade física. Mas esta família esperou o sol aparecer para sair com os cães. Tem que sair com tudo. Eu estava até de luva agora há pouco. E nós acreditamos que este ano o frio venha mais pesado do que o ano passado. Essa aqui é a segunda estação meteorológica de Campos do Jordão, responsável por fazer o registro oficial das temperaturas. Ela é do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E o pico foi registrado durante a madrugada, menos 0,4, com sensação térmica de 6 graus negativos. O último registro de baixa temperatura nesta estação meteorológica do Capivari foi em 12 de maio. 4 graus positivos. Menor temperatura no ano aqui em Campos do Jordão. Tudo isso graças ao ar rarefeito, altitude, também a alta umidade, 96% aproximadamente, bem como também essa zona de ar polar que está sobre nossa região. E são essas baixas temperaturas que atraem milhares de turistas nesta época do ano. O que não acontece dessa vez. Por causa da pandemia, a cidade da Serra da Mantiqueira, que registrou a primeira morte por Covid, está sem as atrações turísticas. E é bom separar o casaco de novo, porque amanhã, segundo a Defesa Civil, será mais um dia com recorde de frio no ano. A previsão é de -1 a -2, mas vai depender muito da qualidade do clima de hoje, da qualidade de ventos. Então isso aí que vai propiciar e vai poder dizer da temperatura nas próximas horas. A seguir, Prefeitura de Ilhabela apresenta projeto de lei de socorro a microempresários e empresas de pequeno porte. E ainda, termina hoje o prazo para inscrição do Enem, hein? Se não fez, precisa correr. Vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos. A maior cidade da região metropolitana registrou 6 graus no amanhecer. Frio, né? Neste momento, a temperatura já subiu, chega a 20 graus e não sobe muito mais do que isso hoje à tarde, não. 12h, 57 minutos. Eu volto em instantes com mais notícias. Não saia daí.